Olá pessoal, eu criei esse vídeo para fazer a resolução dos exercícios da semana 2 do PET de Química do segundo ano, cujo tema é concentração molar. Para a gente dar uma relembrada aí, o que é a concentração molar? Também chamada de molaridade ou concentração em quantidade de matéria, é a relação entre a quantidade de matéria do soluto, que é medida em mol, que a gente chama aí de N1, e o volume da solução, em litros, que a gente chama de V. E essa concentração ela é então medida em mol por litro. Ou seja, vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu tenho um copo de água e uma colher de sal. O meu sal é o soluto e a água é o solvente. Quando eu jogo o sal na água, formei o quê? Uma solução. Se eu quisesse medir a concentração molar dessa solução aí, eu precisaria de saber a quantidade de matéria do soluto, que no caso é o sal, e o volume da solução. A solução, no caso, aí já é a água com sal. Então, é isso. Uma das características aí da concentração molar é que ela envolve a relação entre mol e volume. O volume ele sempre deve ser trabalhado em litros. E aí a gente tem aquela fórmula lá, que é concentração igual ao número de mol dividido pelo volume da solução. Já que essa solução deve ter sempre, o volume dela deve ser sempre em litros, a gente às vezes vai precisar de fazer algumas transformações aí. Por exemplo, se ele me dá o volume da minha solução em metros cúbicos, como que eu vou fazer? Eu vou precisar transformar isso para litros. E para eu transformar isso para litros, basta multiplicar o metro cúbico por 1000. E aí eu vou achar em litros. Por exemplo, eu tenho 1 metro cúbico de alguma coisa, quer dizer que eu tenho 1000 litros dessa coisa. E agora, se ele me der em ml ou centímetros cúbicos, que é a mesma coisa, 1 ml equivale a 1 cm3, eu só preciso dividir esse volume por 1000 e aí eu vou achar a quantidade em litros. O primeiro exercício aí, ele fala o seguinte: calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose em água, suficientes para produzir 1 litro da solução. E ele me deu a massa molar da glicose, que é 180 gramas/mol. A gente já aprendeu aí nas aulas presenciais a calcular essa massa molar aí utilizando a tabela periódica. Para uma boa resolução de exercício, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar entender, compreender o exercício, o que eles estão pedindo, retirar todos os dados que ele tem aí. Então vamos lá. Ele pediu para mim calcular a concentração em mol por litro, ou seja, minha resposta ela tem que estar em mol por litro. Então isso aí é o que eu quero, que é na fórmula principal que a gente tem, que é o M maiúsculo. Essa solução ela foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose, ou seja, a glicose então vai ser o meu soluto. E a quantidade dele é 18 gramas, a gente vai chamar de M1, M minúsculo. Dissolveu essa glicose em água para produzir 1 litro de solução. Então, o volume da minha solução aí é 1 litro. Ele me deu aí a massa molar da glicose, que eu vou chamar de M1 maiúsculo, que é 180 gramas/mol. E aí vamos resolver. Bom, a fórmula principal que a gente tem é essa da concentração. Ela diz o seguinte: concentração molar é igual à quantidade de matéria do soluto, que é o N1, dividido pelo volume da solução. Então, a gente quer encontrar o M grande, mas a gente não tem a quantidade de matéria do meu soluto. Como que a gente vai fazer para achar? Nas aulas presenciais, a gente usou essa relação aqui. 1 mol de alguma coisa equivale à massa molar dessa coisa, ou seja, 1 mol de glicose equivale à massa molar dela, que a gente sabe que é 180 gramas/mol. Mas e 18 gramas? Quantos mols tem em 18 gramas? Se 180 gramas eu tenho 1 mol, em 18 gramas eu vou ter o N1, ou X, no caso. E a gente vai multiplicar isso cruzado e vai encontrar que a quantidade de matéria que eu tenho aí é 0,1 mol. Eu tenho 0,1 mol de glicose em 18 gramas de glicose. Usando essa relação aí, a gente pode deduzir essa formulazinha aqui, ó. A gente pode deduzir que a quantidade de matéria de uma substância é igual à massa dessa substância dividido pela massa molar dessa substância. Então, a gente vai poder usar essa fórmula aí em outros exercícios em que a gente não tiver
essa quantidade de matéria, esse número de mol da substância que eu estou procurando. Então, vai ser fácil achar se eu tiver a massa e a massa molar dessa substância. Beleza. Agora que eu encontrei essa quantidade de matéria, é só eu jogar na fórmula principal ali da concentração molar para eu encontrar o valor dela. Então, eu achei aqui do lado que a quantidade de matéria ou o número de mol do meu soluto, que no caso é a glicose, é 0,1 mol. Eu divido isso pelo volume da solução, que aí já está em litros, então não preciso transformar. O volume da solução aí, que no caso é a água com a glicose, ele me deu que é 1 litro. Então, eu faço essa conta aí e encontro o valor de 0,1 mol por litro. A concentração, ela sempre tem que estar em mol por litro. A gente encontrou essa concentração em mol por litro, então as unidades são certinhas. Não quer dizer que esse valor está certo, é só marcar essa opção aí. Na atividade 2, ela fala o seguinte: uma cozinheira bem informada sabe que a água contendo sal de cozinha dissolvido ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura e que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Então, isso aí foi só uma encheção de linguiça, a gente não precisa de nada disso para resolver o exercício. As informações úteis começam aqui. Essa cozinheira coloca 117 gramas de NaCl em uma panela grande. Então, esse NaCl é o sal de cozinha que a gente conhece. Ela colocou 117 gramas. Esse 117 gramas vai ser o nosso M1. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume necessário de água para a cozinheira preparar uma solução de 0,25 mol por litro. Então, ela colocou 117 gramas de sal na panela e ela precisa colocar água. Mas ela quer que essa solução que ela vai preparar de água com sal tenha essa concentração de 0,25 mol por litro. Mas quanto de água que ela tem que colocar para essa solução ter essa concentração? Então, aí no caso, ele já me deu a concentração em mol por litro, mas ele quer saber o volume dessa solução. Então, vamos lá. A gente tem de dado aí, né, M1, que é a massa do nosso soluto. O volume é o que eu quero encontrar. A concentração molar ele me deu e a quantidade de mol que eu tenho no 117 gramas de NaCl eu não sei. Mas eu sei essa fórmula que a gente achou no exercício 1, que a gente deduziu lá. Então, vai ser fácil aí para eu encontrar o número de mol. Bom, o número de mol é igual a M1, que é a massa do soluto. A gente tem que é 117 gramas, dividido pela concentração, pela massa molar desse soluto. Se a gente for calcular a massa molar desse soluto, a gente vai encontrar 58,44 grama-mol. Ou seja, só eu ir lá na tabela, olhar qual que é a massa atômica do sódio, somar com a massa atômica do cloro, eu vou encontrar 58,44 grama-mol. Então, eu faço essa divisão e encontro 2 mol, ou seja, eu tenho 2 mol em 117 gramas de NaCl. Então, eu achei a quantidade de matéria do meu soluto. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar na minha fórmula principal, né? Só que aí, no caso, eu já tenho a concentração. Eu quero achar o volume. É só inverter essa fórmulazinha aí, ó. Joguei os valores aqui, eu inverto essa fórmula e vou conseguir achar o volume aí. Eu passei o volume para lá, desci a concentração molar, fiz a divisão, então eu consegui encontrar 8 litros. Então, essa cozinheira ela vai precisar colocar 8 litros de água nessa panela com sal para fazer uma solução de 0,25 mol por litro de NaCl. Atividade 3, ela diz o seguinte: no preparo de uma solução aquosa foi usado 0,7 gramas de cloreto de sódio, que é o mesmo NaCl do outro exercício, que é o sal de cozinha. Ele foi usado como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é 0,05 mol, determine o volume final. Assim como na atividade 2, esse exercício ele também ele quer saber o volume final da minha solução aí. Então, eu vou resolver do mesmo jeitinho. Primeiro, eu joguei na fórmula para mim achar a quantidade de matéria, o número de mol, que eu tenho 0,7 gramas de cloreto de sódio. Depois é só eu jogar esse resultado aí na minha fórmula principal, inverter de acordo com o que eu fiz lá no primeiro exercício também. E aí eu vou achar esse volume aí. Então, eu já tinha a massa. A partir dessa massa e da massa molar que eu calculei usando a tabela periódica, eu consegui encontrar o número de mol.
do soluto. A partir do número de mol do soluto, eu joguei na minha fórmula principal, que é essa aqui. Essa vai ser a fórmula principal aí para calcular a concentração molar, né? Eu joguei nessa fórmula, ele me deu a concentração em mol por litro e eu queria achar o volume da solução aí. Então, é só jogar na fórmula e eu consegui encontrar que o volume final vai ser 0,24 litros. Então, aí o segredo é só você entender o que o exercício está pedindo e as fórmulas vão ser essas. É bom você anotar cada passo que você tem que fazer para chegar no final, que aí vai ser mais fácil você fazer as contas e não se embolar aí no meio. Atividade 4. Qual a massa de ácido sulfúrico H2SO4 será necessária para preparar 4 litros de uma solução na concentração 3 mol por litro? Então, esse exercício já é um pouco diferente. Eu tenho a concentração da solução que eu quero preparar, que é 3 mol por litro. Eu sei o volume dessa solução, então eu tenho que preparar uma solução de 4 litros e nesses 4 litros a concentração tem que ser exatamente 3 mol por litro. Então ele quer saber qual massa de ácido sulfúrico, M1 no caso, que eu vou colocar aí, que eu vou precisar para preparar essa solução com esses padrões que ele estipulou aí. O exercício também me deu um dado que é a massa molar do H2SO4. Então, daqui não precisa pegar a tabela para calcular, que ele já me deu, que é 98 gramas-mol. Então, o que eu vou precisar de fazer para esse exercício? Bom, todo exercício a gente começa usando essa fórmula aí, mas no caso aqui, ela não vai ser muito útil, porque a gente não tem o número de mol e a gente também não tem a massa. É essa incógnita aqui que a gente tem. A gente quer achar a massa, mas não vai ser possível nem calcular a massa por essa fórmula, porque eu não tenho o número de mol. Então vai ficar difícil. O que a gente pode fazer aí? Da fórmula principal, a gente sabe que a concentração é igual ao número de mol da substância dividido pelo volume. Eu sei a concentração que eu quero ter dessa solução, que é 3 mol por litro. Eu sei o volume que eu quero preparar, que são 4 litros. Então, eu posso utilizar essa fórmula aqui. Só um minuto. Eu posso utilizar essa fórmula aqui para encontrar o número de mol que eu tenho nessa quantidade de ácido sulfúrico que eu vou precisar de usar. A partir do momento que eu encontro essa quantidade de mol, eu posso jogar nessa fórmula aqui de cima. Desculpa. Eu posso jogar nessa fórmula aqui e encontrar a massa. Então, vamos lá. Então, eu joguei aqui minha concentração, 3 mol por litro, é igual a quantidade de matéria N1, que eu não sei, dividido por 4 litros da solução que eu quero preparar. E aí, eu encontrei que nessa solução eu vou ter 12 mol desse soluto aí. Se eu vou ter 12 mol desse soluto, qual que vai ser a massa? É só voltar na fórmula que está com um xizinho lá em cima e jogar esses valores. No fim das contas, eu vou encontrar que a massa que eu vou precisar de ácido sulfúrico para preparar a solução nessas condições é de 1.176 gramas. Então, o que a gente fez? Só resumindo aí para ficar de melhor compreensão aí. Primeiro eu encontrei o número de mol. Por que eu encontrei esse número de mol? Porque eu precisava dele para calcular a massa. E aí foi isso aí. A atividade 5, ela é um pouco diferente aí. Vamos dar uma lida. Uma solução de 368 gramas de glicerina. A fórmula da glicerina é C3H8O3. Em 1.600 gramas de água, apresenta densidade 1,044 gramas por centímetros cúbicos. Mara do céu, e agora? Eu nunca vi densidade no meio de um exercício aí de concentração molar, não vi nenhum exemplo em lugar nenhum, não tinha na matéria resumida que você passou. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Ele me deu dados que são as massas atômicas do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. O que eu vou fazer aí, gente? Eu preciso achar a concentração. Eu tenho a massa do soluto, que é a glicerina. Eu tenho o volume dessa solução aí, o volume do solvente da água, que é 1.600 gramas. Mas esse volume ele tem que estar sempre em litros. E agora? O que eu faço? O que eu faço com essa densidade que está aí?
Bom, se você olhar aqui as unidades da densidade, ela vai estar em gramas por centímetros cúbicos. Grama é a unidade de medida de massa, de peso. E centímetros cúbicos é medida de volume. Ou seja, densidade ela é a massa sobre volume. Então, densidade de alguma coisa vai ser massa sobre volume. Mas como que eu vou saber aí o volume dessa solução? Eu quero saber o volume da solução aí. A densidade, que eu já falei, a massa sobre volume, ela pode ser também, se eu inverter essa fórmula aqui, ó, a partir desse dado aqui, a gente conseguiu concluir que densidade, a fórmula da densidade é massa sobre volume. E a mesma coisa que se eu inverter isso aí, eu vou poder achar o volume da solução invertendo essa equação, que é igual a massa sobre a densidade. Bom, a massa eu já tenho. A massa da solução que eu vou precisar aí, gente. Não é massa do soluto, não é massa de ninguém. Como eu quero achar o volume da solução, eu preciso saber a massa da solução. Então, ele me deu a glicerina aí, 368 gramas, ele me deu a quantidade de água, me deu o peso dessa água aí, que é 1.600 gramas. Então, se eu juntar essas duas coisas e colocar na balança, essa solução aí completa, ela vai ter 1.968 gramas. Como eu quero achar o volume da solução, eu preciso usar a massa da solução. Então, eu somei aí 1.600 gramas da água com 368 gramas da glicerina, eu encontrei 1.968 gramas, que é o volume dessa solução. Dividida pela densidade dessa solução também, que é 1,044 gramas por centímetros cúbicos. Coloquei as unidades aí direitinho e eu dividi esses dois valores. Aí, ó, eu cortei aqui grama com grama, os centímetros cúbicos passa para cima, e aí eu encontrei que o volume da minha solução, ou seja, o volume final da solução aí é 1.855 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos vale 1 ml. Como que eu vou transformar isso aí para litro, já que meus cálculos devem ser sempre em litro? Basta eu dividir esse valor por 1.000, e aí eu vou encontrar aqui, ó, 1,88 litros, que é o volume da minha solução. Pronto, eu tenho o volume da minha solução e agora eu posso calcular aí o que ele me pede, que é a concentração. A concentração da solução, a gente sabe da fórmula principal, que é a concentração igual ao número de mol dividido pelo volume da solução. Eu tenho o volume da solução, mas eu não tenho o número de mol. Como que eu calculo o número de mol? Essa fórmula que a gente deduziu lá atrás. A massa do soluto, e a gente quer calcular o número de mol do soluto, então eu vou usar a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Ele me deu os dados aqui, ó, que a partir deles eu consigo calcular a massa molar do meu soluto. Eu encontrei que é 92 grama-mol. A massa dele foi me dada aqui em cima, que é 368 gramas. Joguei aqui na fórmula, corto grama com grama, sobrou mol. Então, o número de mol de 368 gramas de glicerina são 4 mol. E aí eu já tenho, né, todas as informações que eu preciso para jogar na fórmula principal e conseguir encontrar a concentração. Então, tem que a concentração molar é igual ao número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Número de mol do soluto a gente encontrou aqui em cima, são 4 mol. E o volume da solução eu encontrei aqui, que é 1,88 litros. E eu fiz essa conta e consegui encontrar que a concentração da minha solução é 2,12 mol por litro. Então, a unidade está certinho, concentração é calculada em mol por litro, e foi isso que a gente encontrou. Bom, espero que vocês tenham compreendido aí a resolução dos exercícios. Qualquer dúvida é só me chamar lá no grupo, que eu explico novamente, tento explicar de uma forma melhor para vocês compreenderem. Beijo, até mais.